Amém. Glória a Deus. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Amém. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós louvamos ao Senhor mais um dia, mais um domingo na sua casa. Obrigado por estarmos hoje aqui. Obrigado porque estamos no melhor lugar que cada um de nós poderíamos estar, Senhor, que é onde o Senhor está. Queremos andar na tua presença, Senhor, ó Pai, andar conforme o seu querer, ó Pai, sentir a sua graça. Por isso eu peço que a sua presença continue sobre nós e fale, Senhor, nos corações das pessoas aqui neste lugar. Que cada pessoa que veio hoje buscar buscar a te adorar, buscar a te louvar, que recebam também, Deus, o seu direcionamento, o seu conselho, a sua direção, Senhor, ó Deus. Não sei como cada pessoa aqui hoje tem andado, mas eu sei que o nosso Deus é o mesmo e não existe para ele nada que é impossível. Por isso eu peço, fala conosco nessa noite, Senhor Deus, alegre o nosso coração e nos mantém no caminho certo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós estamos então, começamos ontem a celebração e na semana passada eu já falei um pouco de providência, falamos ontem na celebração bastante, e hoje eu vou pregar a última ministração falando a respeito desse tema, né? Eu só vou pegar um gancho da palavra que eu ministrei ontem, porque lá vai ser uma parte de início do que eu vou pregar hoje. Então, para quem ouviu ontem, vocês me perdoem, vão ver de novo. Para quem não ouviu, amém? Então, você ganhou um bônus de hoje, tá bom? Ontem eu li um texto que está em Mateus capítulo 6, verso 33, que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, amém? Percebe que quando Jesus está falando isso no Sermão do Monte para as pessoas, ele vem de um contexto que ele está ensinando toda uma postura cristã. No capítulo 6 de Mateus, ele começa falando a respeito, por exemplo, de caridade, ele começa falando a respeito de se você ajudar seu próximo, se você for orar por alguém, se você fizer algo, não faça isso e comece a espalhar, eu consegui porque eu orei, está aqui porque eu fiz isso, não, faça isso de coração, né? Ele vai explicando isso, ele fala assim, se a sua mão direita der, esconda a esquerda para a esquerda não ver o que a direita fez, né? Faça de todo o coração. E ele fala também a respeito de como orar, ele faz a oração do Pai Nosso nesse capítulo também, e ele vai falar a respeito de onde está onde está o seu tesouro, ali estará o teu coração, né? Tem esse versículo também, e ele no finalzinho ele começa a falar por que você se preocupa, ele fala assim, por que você se preocupa com o que você há de comer, com o que você há de beber? Se Deus não cuida dos pássaros, Deus não cuida das flores do campo, você não tem mais valor do que essas coisas, né? Ele finaliza ali, e então ele fala assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o Gabriel fez um gancho na oração hoje do começo da palavra de ontem. O que é estas demais coisas que Jesus fala, né? O que é estas coisas? Ele fala assim, estas coisas, né? Buscar em primeiro, repete comigo, buscai em primeiro o reino de Deus. Aí depois ele fala assim, e estas coisas serão acrescentadas, né? O que é estas coisas? Estas coisas é o que ele, antes no texto, estava falando assim, você se preocupa com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir, são as coisas que você se preocupa. Isso ele chama de estas coisas. Tudo que você busca, por exemplo, eu busco aumento de salário, eu busco emprego, eu busco uma cura, eu busco uma conversão, eu busco uma restauração. Isso Jesus chama de estas coisas. E eu não quero dizer que Jesus está menosprezando isso. Esse não foi o ponto de ontem da palavra. Não é que ele menospreza essas coisas. É que Jesus, ele diz assim, se você colocar em primeiro lugar o reino de Deus, estas coisas que você tanto se preocupa, elas vão acontecer naturalmente. Aprenda a não colocar as suas deficiências ou as suas necessidades acima de Deus. Coloque Deus acima da sua necessidade. Esse foi o contexto do que a gente desenvolveu ontem, tá bom? Agora, entrando agora na palavra de hoje mesmo, né? A palavra de Deus, quando nós estudamos, quando nós começamos a compreender o Evangelho de Cristo, nós vemos que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia diz isso, o justo viverá pela fé. E claro, como um bom cristão, você sabe o que é fé. Ó, o pessoal com medo de escolher alguém, né?
Você sabe o que é fé, né? Então, a fé é a certeza daquilo que não se vê, como diz em Hebreus. Porém, a gente tem, entendendo esse primeiro princípio de fé, eu posso dizer para vocês que a fé também, ela é a compreensão que você tem a respeito do seu futuro. Por exemplo, aquilo que você pensa do seu futuro, aquilo que você almeja estar num futuro, seja como você vai estar como família, ou o futuro dos seus filhos, enfim, aquilo que você pensa para o futuro, como o futuro não está nas suas mãos, embora você possa se programar para ele hoje, mas nada te dá certeza do que aquilo que você programa hoje vai dar certo no final, né? Isso é fé. Você ter também a certeza do que você vai chegar no futuro. Por mais que não está nas suas mãos, mas você tem que crer em Deus a respeito do seu futuro. Estão me entendendo até aqui? Aquilo que você pensa a seu respeito daqui para frente também é chamado de fé. Só que você tem que estar baseado essa fé em algo. E aí nós vamos estudar isso hoje. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 18 ao verso 20. 2 Coríntios 1, do 18 ao 20. Tem um texto muito interessante que diz o seguinte. 2 Coríntios 1, 18 ao 20. Eu vou ler na tradução NVI, tá? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, entre vós, foi pregado por nós. Isto é, por mim, Silvano e Timóteo. Não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. A palavra do Senhor para nós é sim. Amém? Jesus, ele morreu por nós porque ele acreditava em nós. E nós, que temos o Espírito Santo de Deus, nós somos comprados pelo sangue de Jesus e herdamos o Espírito. E fomos selados pelo Espírito e somos o penhor de Deus, né? Quer dizer, ele tem a nossa posse, o Espírito habita em nós. Estão entendendo? Existe em nós, devido à morte de Cristo e a nossa fé em Deus, e nossa fé que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu, ressuscitou, e pela certeza de que o Espírito habita, existe em nós uma habitação do Espírito. E existe em nós também um selo do Espírito e um penhor. Significa que nós somos selados pelo Espírito de Deus, porque somos de Deus. Quero ouvir um amém? E porque Deus nos comprou através do sangue de Jesus. Você e eu pertencemos ao Criador, amém? Nós somos dele, nós somos totalmente dele. E nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós também passamos a compartilhar dos sonhos que Deus tem para nós. Você e eu só conseguimos ter uma certeza de fé para o nosso futuro quando nós permitimos que os sonhos do Espírito Santo que já estão em nós tomem conta de você. Então você passa a não viver apenas a certeza do que você acha que vai acontecer, mas você passa a ter a certeza de que não importa o que aconteça humanamente, mas Deus é com você e te guarda, porque o Espírito habita em você. Né? Nós aprendemos, por exemplo, no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11, que fala, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O fim que esperais. Em outras palavras, a esperança que você espera. Eu quero que você entenda um pouquinho desse texto, na profundidade espiritual. Esse texto, embora a gente lê muito, e ele é muito bonito, mas ele está dizendo assim, eu vou te dar o fim que você espera. Eu vou abençoar você no fim que você espera. Como eu disse ontem na palavra, né, isso é um tricky question. Isso é um versículo tricky, porque esse fim que você espera, ele pode ter dois caminhos. Ele pode ter um fim que você espera de fé, ou ele pode ter um fim que você espera de destruição.
Então, a palavra diz assim em Mateus, né? Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Se você está vinculado com o Espírito, e o Espírito habita em você e você anda pelo Espírito, então você sempre vai ter uma esperança para o seu futuro. Não importa o que você leia, o que você veja, o que você acompanhe, mas você sempre tem a certeza. Então Deus diz assim, aquilo que você tem a certeza em mim, eu darei esse fim para você. Agora, se você não tiver a certeza nele, você também chegará num fim. Só que este fim talvez não seja o dele. Estão me entendendo? Por isso que é importante nós começarmos hoje, nessa noite, começar a entender que acima de qualquer coisa, qualquer notícia, qualquer esperança para o futuro, nós temos que almejar ter um futuro que Deus quer que eu tenha. Eu tenho que ter certeza do que Deus tem para mim. E eu só tenho essa certeza quando, volto para a palavra de ontem, quando eu coloco as minhas necessidades embaixo do meu Criador. Porque não importa o que eu necessite, o que eu me importo é se o Criador está comigo. Porque se Ele está comigo, Ele vai me dar as coisas que eu preciso. E se Ele não me der, eu vou estar com Ele de qualquer forma. Então pouco me importa se eu tenho ou se eu não tenho. O que me importa é que eu esteja com o meu Criador. Nós vamos entender melhor isso hoje. Hoje a gente vai afundar. Hoje estamos vivendo uma situação, não é? Talvez, não digo nós, eu acho que nós somos bem curados disso, mas muitas pessoas hoje estão vivendo uma situação de muita ansiedade, né? Devido à situação do mundo atual, né? Talvez empresários, né? Que estão com as portas fechadas e até mesmo pastores, né? Eu vi hoje um videozinho de uma igreja da Sara no Brasil que parece que agora está tendo mais restrições com as igrejas que estão abertas de novo, né? Então eles colocaram, né, postos de álcool em gel para entrar. Tem um monte de coisa agora que foi colocado mais em posição para dificultar mais, né, a que a palavra, de certa maneira, seja levada. Não é? Então, quer dizer, existe muita coisa que está acontecendo e as pessoas, às vezes, podem estar perdendo, podem estar ficando mais ansiosas, mais temerosas, né? E, de certa maneira, infelizmente, para alguns, isso é normal. Porém, quando eu e você entendemos aquele que habita em nós, entendemos quem nós somos e quem é o nosso Deus, então nós não temos mais medo de nada. A gente vive a nossa vida com aquilo que Deus permite a gente viver e vivemos felizes com o que temos. Amém? Porque esse é o nosso Deus. A maior providência que uma pessoa pode ter não é outra, senão o Senhor Jesus no seu coração. Isso é a maior coisa que você pode ter. É a melhor coisa que nós podemos ter. Em Salmos capítulo 1, verso 1, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quer dizer, aqui quando a gente traz esse texto para algumas compreensões, ele dá para ministrar várias horas só nesse versículo, mas a gente entende assim, o que são, né, essa roda de escarnecedores ou essa roda de zombadores. Pode significar muita coisa, aqueles que zombam de Cristo e tudo mais. Só que hoje, né, quando você vê, né, a situação, eu acho que para nós, para a situação que vivemos hoje, a maior roda de zombadores e escarnecedores hoje são aquelas pessoas que tentam tirar a fé, a força das pessoas ao seu redor. São aquelas que propagam a mentira e vivem a mentira. São aquelas que dividem falsas verdades. São aquelas pessoas que querem nos fazer acreditar que não adianta orar, que nada vai mudar, que o mundo está indo para o buraco, que não adianta ir para a igreja, né? São aquelas pessoas, como o bispo Robson disse ontem, né, que propagam na internet que as igrejas têm que fechar e o negócio é ter pastor de YouTube, e acabou a igreja, né? Pessoas que propagam, são pessoas que estão, de certa maneira, tentando destruir as coisas, mas lembramos, eu vou fazer a minha frase, a frase do bispo de ontem, ele diz o seguinte: não importa o quanto o homem tente destruir a igreja, isso nunca vai acontecer, porque a igreja é obra do Senhor. A palavra diz assim: sobre esta rocha colocarei o meu nome. Amém? Então não tem como acabar isso. Mas o grande ponto é, existem muitas rodas de escarnecedores que tentam roubar a nossa esperança. Então, quanto mais você lê, eu sou uma pessoa que acompanha muito a geopolítica, as coisas que acontecem. Mas, sinceramente, eu tenho me tirado um pouco disso. Por mais que eu sei que está acontecendo. Por quê? Porque eu não posso deixar que essas notícias roubem a minha fé. Porque mais cedo ou mais tarde, você acaba pensando assim, vale a pena continuar?
Daqui a pouco nós entramos numa neura de que não adianta fazer nada. E é pelo contrário, é nessa hora que a palavra de Deus diz, por conta dos eleitos, dos remanescentes fiéis, que eu encurtarei o tempo e voltarei antes. Entende? Então nós temos que manter a nossa fé, independente da onda dos zombadores, escarnecedores. Por isso eu quero não aconselhar, mas te induzir a maneira, né, no ponto bom da coisa. Eu quero te induzir, eu quero que você tenha um coração de fé e esperança para o seu futuro. Para o futuro dos seus filhos, para a sua casa, para o seu ministério, porque a obra de Deus vale a pena. Olha o que diz aqui no verso 2, fala assim, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Amém? Olha só, o verso 2, ele é uma mudança de atitude, percebem? No verso 1, fala assim, fala da pessoa que anda na onda dos escarnecedores. Mas aí, no verso 2, parece que tem uma mudança. Né? A pessoa, então, ela passa a buscar a lei do Senhor. Ela passa a buscar aquilo que é certo, aquilo que tem que ser, independente do que estão falando. Não, está na Bíblia? Se está, amém. Não está, então não acredito. Então é ponto, acabou. Sabe, é sádico. É Bíblia ou não é? É isso ou não é? E começa a viver a sua vida. E fala que esses então, eu acho fantástico o verso 3, que ele fala assim, será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Quer dizer, a sua raiz, ela está sempre na água. Ela está sempre bebendo água. E não importa se está um deserto ao redor. Mas a raiz dele está na água. Ou seja, não importa como o mundo está. Ele continua produzindo e produzindo e produzindo e produzindo. Por quê? Porque ele não está ligado na mentira, mas ele está ligado na lei do Senhor. E é desta maneira que eu e você precisamos entrar nesse ano. Eu tenho que entrar nesse ano, sabe, mais crente do que qualquer outra coisa. Mais firme do que qualquer outra coisa. Eu tenho que estar firme. Por quê? Porque cada vez mais existem zombadores e zombadores, escarnecedores e escarnecedores. E quando você menos espera, pessoas da sua família vão tentar te escarnecer, amigos próximos vão tentar te corromper. Mas, se você está com as suas raízes na água, então nada te abala. Porque não importa o que você ouve, você acredita no seu futuro. Você sabe quem você é, você sabe quem é seu Deus e você sabe para onde você vai. Se eu sei para onde eu vou, por mais que os meus olhos humanos possam até ter uma preocupação se eu vou sofrer aqui ou não, mas a palavra de Deus em Apocalipse diz assim, então eles não se lembravam mais de todo o seu sofrimento, né? E eles louvavam ao Senhor, acabou. Então assim, não interessa, eu sei para onde eu vou. Isso é provisão do Senhor, amém? As promessas que Deus tem nos dado, eu quero que eu e você, nós tomamos posse, as promessas que Deus nos dá. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, fala assim, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva sobre mim e sobre você. Sabe o que mudou do mundo cristão, né, de hoje para 2000 anos atrás? Mudaram as pessoas, mas a palavra é a mesma. O Deus é o mesmo. O mesmo Deus que eles buscavam é o mesmo Deus que nós buscamos aqui hoje. A mesma coisa que eles faziam é o que nós podemos fazer hoje. Eu creio que os mesmos milagres que homens e mulheres fizeram, você pode fazer hoje, se você crê em Cristo e se for seu propósito chamado. Amém? Não mudou nada, porque o Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e de eternidade a eternidade. Ele é o mesmo Deus sempre. Esse é o nosso Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor, amém? Esse é o nosso Deus, em nome de Jesus. Tanto é que no verso 25 diz assim, mas a palavra do Senhor permanece para... E esta é a palavra que lhe está sendo anunciada nesse dia. É a palavra do Senhor. Eu quero que eu e você hoje,
Em nome de Jesus, saímos daqui assim, com o coração assim, meu Deus do céu. A mesma palavra que mudou a vida de Davi, que ele era um pastor e virou um rei. A mesma palavra que converteu homens e mulheres. A mesma palavra que veio do Senhor para Ana e ela era estéril e Deus mudou a vida dela. A mesma palavra que fez com que Abraão permanecesse. A mesma palavra que fez com que Josué tivesse coragem e andasse. É a mesma palavra que Deus tem para mim no dia de hoje. É a mesma palavra. E não importa, amém? Não importa o que os zombadores, as situações, os problemas, as frustrações te digam. É a mesma palavra, é o mesmo Deus, é o mesmo momento. E nós temos que ter isso em nós. Esse ano, né, em nome de todos os anos, Deus fala conosco. Deus fala algo conosco. O ano passado eu digo para cada um de nós que, né, foi um ano de muita superação. Eu disse, não sei se foi na celebração semana passada, mas eu disse que se você continua firme na igreja, você é um mais que vencedor, amém? Porque você teve desculpas e desculpas para não estar mais na igreja e você permanece na igreja. Por quê? Porque você conhece o seu Criador. E Deus tem nos dado esse ano, sabe, visões e sonhos para o ministério do Senhor. Para o ministério, ontem já teve a celebração, foi bênção, sei que alguns não puderam estar aqui, mas foi muito bom, estava até brincando, parecia uma revisão de vida, gente. Caramba, eu falei assim, ó, não brinca assim não, Deus, dá uns spoilers antes para eu saber o que vai acontecer, para não chegar lá, né, e né, desse jeito. Mas Deus é bom, mas sabe, e ontem, né, eu tive a certeza, assim, não que eu não tivesse antes, mas Deus sempre confirmando, né, que Ele está conosco, que Ele está com cada um de nós, e a gente está no caminho certo. Às vezes a gente acha assim, nossa, eu sou um lixo, estou devendo muito para Deus. Às vezes a gente acha que a gente está, aí de repente Deus vem, te surpreende, Deus vem e te enche de unção de novo, aí você chora, aí você fala, Deus do céu. Então vamos lá, vamos ralar peito, que tem muito o que fazer, né? Vamos para frente, né? Quer dizer, então Deus, ele é o mesmo. Agora, nós temos que acreditar. Esse ano nós temos que acreditar no nosso ministério. Você tem um chamado que é seu, que Deus te deu, ninguém vai tirar de você. É seu, não é meu, é seu. Existe um chamado que é seu. Você pode ter começado ou pode estar parado, mas Deus te escolheu, te deu um chamado. Você não pode mais esperar. Temos que fazer, temos que deixar Deus agir, amém, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Lembra o que eu disse em Mateus? Buscai primeiro o reino de Deus, quer dizer, coloque o reino de Deus como prioridade na sua vida. Entre ver, com todo o respeito que eu vou dizer aos irmãos aí, não sei nem se está gravando, mas antes de você assistir o jogo da final do Palmeiras e Santos, vem buscar o Senhor no dia do Senhor. Antes de você, sabe, fazer qualquer coisa, priorize a Deus. Sabe por que eu digo isso? Com todo respeito à palavra. Porque quando você era um pecador que não valia nada, o Senhor mandou Jesus Cristo para morrer por você naquela cruz. Ele priorizou você tanto, que colocou um filho dele santo numa cruz, para eu e você tivermos outra chance. Agora, eu vou trocar o meu Deus por qualquer coisa? Qual amor é esse? A palavra diz assim, qual amor vai me separar do meu Senhor? O amor dele por nós não separa, mas quantas vezes você barganha do amor de Deus? Quantas vezes a gente não barganha e fala, está tão difícil, não sei o que, você não vem. Você não faz, não ora. Estou chamando a atenção mesmo, gente, para a gente arrebentar esse ano. Amém? Para na hora que você pensar, não vou, ou não vou fazer, ou não vou orar, jejum de 21 dias, você é louco, não dá para fazer jejum de 21 dias. Porque você nunca fez um jejum de 21 dias, meu irmão, é a sua chance. Faz um sacrifício. Para e pensa, o ano passado, quantos sacrifícios você fez para Jesus o ano passado? Pensa aí. Quantas pessoas você ganhou para Jesus o ano passado? Quantas pessoas você falou de Jesus o ano passado? Não quero te expor, nem dizer que você fez mais ou fez menos, amém? Eu quero que você pense assim, como que eu quero começar 2021? Qual sacrifício eu vou fazer para o meu Senhor? Não existe nada melhor do que sacrificar do que para Ele, para a honra dEle, para a glória dEle, amém? Sacrifique por Ele. E eu vou dizer, gente, jejum não é sacrifício, é honra, é bênção. Amém? Você fica perto de Deus ali, você ora, você bate aquela fome, você fala, meu Deus, que fome. Aí você, estou em jejum, aí você já emenda uma oração naquele momento ali, você está chorando, aí começa a orar, chupa bala, o Siri canta lá na praia, você já começa a arrebentar ali, né? Por quê? Porque você está conectado com Deus. Amém, queridos? Deus é bom demais. Agora,
né, como nós lemos ali em 1 Pedro 25, fala assim, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Deixa eu te explicar uma coisa. Você já parou para pensar assim no algo que é para sempre? Para e pensa assim, tipo, para sempre. Tipo, para sempre é algo que nós entendemos fracamente ou limitadamente como eternidade. Para sempre é eterno. A palavra de Deus, ela é eterna. O nosso Deus, ele é Deus do atemporal. O diabo, ele tenta ser o Deus do temporal, do momento presente. Então, ele tenta nos enganar que existe algo de Deus para frente, que Deus está conosco. Ele tenta mostrar, assim, uma realidade que a gente olha e fala, meu Deus, está indo de mal a pior. Só que isso é algo temporal. O nosso Deus é Deus do atemporal. Quem governa a atemporalidade é o nosso Senhor. E Ele está te convidando e me convidando a fazer parte deste ambiente atemporal. Quando você vive no atemporal, então a sua necessidade de hoje, ela não pesa mais tanto. Por mais difícil que seja, você ainda crê. Fala assim, tudo bem, né? Não tenho neste momento, mas o meu Deus é o Deus do atemporal. No momento certo vai acontecer. E quando acontecer, vai ser melhor do que se acontecesse agora. Porque o meu Deus é melhor do que ninguém para saber quando é que tem que acontecer. Porque o meu Deus é o Deus do atemporal. E não do temporal. O que eu acho que é bom para agora, às vezes não é bom para agora. Por mais que eu esteja desesperado por algo hoje, quem te garante que aquilo é bom para hoje? Existe a sua necessidade física, mas e a sua necessidade espiritual? Será que você está pronto espiritualmente para ter algo? Entende? Algo complicado. Eu sei, é difícil de entender. Às vezes você sofre, está passando por uma enfermidade, está lutando com uma situação de alguém e tal, e você fala assim, meu Deus, até quando vai acontecer isso? Até quando eu vou viver essa situação? Estou cansado, né? E agora vamos lá, você acha que Deus não sabe? Que você está cansado, que as coisas estão acontecendo? Aí você vai me dizer assim, tudo bem, Deus sabe, mas por que Deus não faz? Por que Deus ainda não agiu naquela hora? Primeiro, querido, porque Deus é Deus não agir na sua vida ou não. A palavra diz que Deus é o Deus da vida e é o Deus da morte. Primeiro ponto. Segundo ponto, como que você pode ter a certeza de que se você receber aquilo que você quer neste momento, vai fazer a sua vida mais feliz ou menos feliz? Eu sei que parece um absurdo, mas eu quero que você comece a entender assim. Antes de eu necessitar daquilo que eu preciso, antes de eu simplesmente colocar aquilo que eu preciso como prioridade, será que eu não preciso mudar a minha oração? Será que a minha oração tem que ser, Senhor, deixa eu fazer primeiro a sua vontade, para depois eu receber o que eu quero? Por que a gente pede, e às vezes não acontece? Porque às vezes você pede, mas você não faz nada para Deus. Você não põe Deus como prioridade. É sempre você, é sempre a sua necessidade. Ai, meu Deus, eu estou passando fome, o Senhor me conhece, eu sou teu servo, amém. Você é servo. O que você faz para Ele? Eu vou na igreja de domingo. Será que é só isso que é bom? Ir na igreja de domingo? Só isso? Né? Você tem, mas o que mais você faz? Aí tem um jejum? Ah, não faço. Tem uma celebração? Ah, não vou. Tem sei lá, vai visitar mendigos na ponte? Ah, não posso ir. Tem uma oração de sexta-feira, um kamikaze? Ah, não dá porque está frio. Daí tem um culto? Ah, porque nevou, não vou. Entende? Então tudo a gente vai barganhando. E aí a gente acha que Deus, porque é Deus, tem que fazer tudo que a gente quer. Mas quantas vezes barganhamos com Deus, entende? Deus, Ele sabe o momento que Ele vai honrar a sua vida. Mas você quer um conselho? Aprenda, antes do seu querer, colocar o querer de Deus na sua vida primeiro. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida primeiro, com toda certeza. Olha só, 1 João 2, do 15 ao 17, fala assim, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Ou seja,
Entende? Olha aqui de novo o temporal e o atemporal. Aquilo que acontece no mundo vai passar, né? Sei lá, alguns anos atrás era H1N1. Muitos anos atrás era AIDS. Outros anos atrás era cólera. Hoje é Covid. Amanhã talvez não é mais Covid, já é outra coisa. Você entende? As coisas vão passando. E as pessoas vão sendo entregues a situações da temporalidade. E cada vez que tem uma situação difícil, muitos são roubados, porque esquecem quem é o Deus que ela serve. Esquecem quem é o Deus que ela serve. E deixam isso embora. E falam, meu Deus do céu, agora, né? Entendo, cada situação tem as suas provações, mas nas situações precisamos lembrar, o nosso Deus é o Deus do temporal. Hoje eu passo por uma situação difícil, mas eu vou me manter com a minha fé, em esperança no meu Deus, porque Ele ainda há de me ajudar. Ele há de se manifestar, Ele há de me romper na minha vida, Ele há de me ajudar. Se eu não conseguir um emprego hoje, e eu estou passando por dificuldade, em nome de Jesus, Ele há de me socorrer, Ele há de me ajudar, né? Mas Ele vai me prover o que eu preciso para hoje. Talvez para hoje, né? Tem pessoas doentes, algumas coisas, né? Às vezes você está com uma enfermidade, você não foi curado da sua enfermidade hoje, mas olha o que Deus já tem provido. Deus tem provido, às vezes, um remédio, Deus tem provido um médico, Deus tem provido um convênio, Deus tem provido uma pessoa que faz uma comida para você, uma sopa, pessoas que oram por você. Você ainda não está curado, mas Deus não te desamparou. Amém? Esse é o nosso Deus. Ele está dizendo assim: olha, este momento da temporalidade, você está passando por isso, mas eu sou o seu Deus, eu estou te guardando, estou te dando a minha providência, eu vou te ajudar. Mantenha a sua fé em mim. Quando você se desligar desse problema e se ligar em mim, então acontecerá. Então, por quê? Porque às vezes nós dividimos a nossa fé entre a dor e o Senhor. Tire isso de nós. Este ano aqui nós estamos, em nome de Jesus, tirando dessa igreja toda a desculpa de não fazer o que tem que fazer. Toda a desculpa de não dar, é pandemia, é não sei o quê, não sei. Nós estamos tirando isso. Nós temos que fazer, temos que orar. Não importa se tiver 1, 2, 3 reunidos em teu nome, ali estarei. Não importa quantos estejam, mas temos que fazer mais para o Senhor. Enquanto as pessoas estão parando, nós vamos fazer mais. Nós vamos fazer mais, sabe por quê? Porque não é pelas pessoas, é pelo Senhor. Esse é o nosso Senhor. Amém. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, fala assim: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Olha isso, gente. O seu divino poder nos deu todas, não é uma coisa ou outra, todas. Repete comigo, todas. Todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha isso, Deus nos deu, o Senhor nos deu todas as coisas que necessitamos, e Ele fala assim, só que Ele fala assim, venha e viva na minha glória e na minha virtude. Deus está chamando eu e você para nos desligar das situações da temporalidade e nos ligar no atemporal do Senhor. Sair de um ambiente tóxico e entrar num ambiente espiritual. O ambiente tóxico é aquele que, por mais que você tenha fé, ele sempre vai te roubando. Você liga a televisão. Eu estava lá no Brasil, era um negócio complicado. Eu não assisto televisão quase nunca. Aí eu fui na academia, tem sempre essa televisão ligada, e no horário que eu ia, sempre estava passando aquele rapaz que só fala de enchente e Covid. Esqueci o nome daquele cara. Da Atena, esse aí. E aí, inclusive, tá mó velho. Eu lembro dele cabelo preto, tá mó velhinho já. E aí eu tava lá na esteira assistindo, aí lá era vacina, Covid, sem parar, um atrás do outro, só notícia. Aí quando mudava, era tipo um baile funk do pessoal sem máscara, ou era enchente destrói. Era uma hora ali que eu tava quase preferindo engordar do que ficar na esteira, de tão difícil. Mas você fica sendo bombardeado por um monte de coisa, sem parar, toda hora. Imagina, é que eu não vejo a televisão aqui, mas deve ser a mesma coisa na Fox, CNN, deve ser as mesmas coisas aqui. E aí que tá. Se você está ligado somente no temporal, você olha aquilo e você fala, meu Deus do céu, vou morrer. É melhor morrer.
Agora, se você está ligado no atemporal, você já escuta uma notícia dessa, já levanta a mão. Senhor, repreendo todo o mal que vem desse lugar. Senhor, eu e minha casa serviremos o Senhor. Senhor, fala conosco como agir, como caminhar. Você passa então a interceder ao invés de aceitar. Você passa a batalhar. Por quê? Porque você não está no temporal. Você está no atemporal do Senhor. Você não fica mais, meu Deus do céu, e se me obrigarem a tomar isso ou aquilo outro, como é que vai ser? Não sei o que. Você fala, meu, o Senhor vai me dar escape, o Senhor vai me dar providência, porque o Senhor é meu Senhor. Eu não vivo ligado no temporal. Por mais que eu seja sim afetado, você e eu somos afetados, vivemos no mundo. Ainda não temos um corpo glorioso, e não vejo a hora de ter meus 8 gomos bonitão. Mas, né, quer dizer, tudo bem, né, mas por enquanto estamos aqui, amém? E somos afetados, é claro. Agora, como que eu não sou afetado? Como que, mesmo vivendo aqui, eu consigo fugir disso? Sendo ligado no atemporal do meu Senhor. Tendo a certeza de que Ele é comigo em tudo. Ele é comigo em tudo. Ele está do meu lado, Ele está com a minha família, com os meus filhos, na minha empresa, nos meus negócios, né, em tudo que eu fizer, eu creio nele. Eu creio nele e eu preciso estar ligado mais nele. É por isso que logo agora a igreja está sendo desafiada, jejum de 21 dias, para que você tenha a oportunidade todo dia orar e buscar o Senhor, e que vire um hábito na minha e na sua vida todos os dias, em nome de Jesus, porque somente assim eu e você venceremos os zombadores e todas as coisas que ouvimos, e nos ligamos ao nosso Deus de verdade. Sem medo do que vai acontecer, na certeza da provisão do nosso Senhor, amém? Verso 4 fala assim: por intermédio dele, nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por delas vocês se tornem participantes. Olha isso, ele quer que nós nos tornemos participantes, do quê? Da natureza divina. E quando você se torna participante disso, você foge, e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Quem está participando com Deus, quem está num ambiente divino, quem está num ambiente celestial, quem está num ambiente atemporal, não se corrompe pelo mundo. Não se corrompe pelo mundo. Não é isso ou aquilo que vai te fazer barganhar ou vai fazer você perder a sua fé. Você não se corrompe, você continua avançando. Amém? É assim que é. Por isso que temos que conhecer a mente de Deus, né? Em 1 Coríntios 2,16 fala assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu e você precisamos ter a mente de Cristo. Quando você tem a mente de Cristo, você vem para um culto como esse, você fala assim: caramba, meu, quem que eu posso trazer aqui semana que vem? Quem que eu posso falar de Jesus? Essa semana, eu estou vindo no culto hoje, Deus está me abastecendo. Querido, o culto é a sobremesa, sabia? O feijão com arroz é durante a semana. É você trabalhar para o Senhor. Aqui é receber. Mas durante a semana é nosso trabalho. Então, assim, durante a semana, Senhor, o Senhor me abasteceu no domingo. O que eu posso fazer para ajudar? Vou interceder mais, vou orar mais, vou convidar, vou ajudar no louvor, sei lá. O que eu posso fazer, Senhor? E você se preocupa em servir o Senhor. Porque você está com a mente de Cristo. Com a mente de Cristo. Cristo não ficou ali, sentadão ali esperando, né? Eu sou Deus, vem até mim. Ele andava, ele foi, até tentaram matar ele várias vezes. Não é? Quantas coisas Cristo fez. Mas qual que era a mente de Cristo? A mesma mente do Pai. Que a mesma mente tem que estar em nós. Amém? Nós temos que andar segundo a mente de Cristo. Em 1 João 5, do 14 ao 15, fala assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Olha esse texto, vamos ler, vamos analisar. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, né, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo que pedimos. Não, quer dizer, fala assim, se pedimos algo nele, ele nos ouve e ele vai nos dar. Só que ele tem uma vírgula, ele fala assim, ele nos ouve, né, segundo a sua vontade. Tudo o que você pede passa pelo crivo de Deus. Ele olha
analisa e ele te dá ou não te dá. Ele te faz ou ele não te faz. Só que nós vemos também assim, que Jesus foi categórico. Primeiro colocai o reino de Deus. E então as demais coisas serão acrescentadas. Então assim, esta é a confiança que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Quer dizer, você pede, ele vai olhar. O coração dele está comigo de verdade? É para mim? Ele me ama de verdade? Ama. Então aqui está. Não, ele tem fracasso. Então vou segurar até ele entender. Entende? É algo assim. Então, eu vou ler já o último, estou terminando, mas quando nós vivemos, amados, e essa é a última palavra, é a palavra falando da providência. Na verdade, não deu o tema, né? O tema é a providência divina está nas promessas divinas. Deus, ele te dá promessas. Deus ele te dá muitas promessas. Venha comigo, viva no meu temporal, ande ao meu lado. Né? Só que nós temos que entender que eu preciso colocar ele como prioridade. Eu tenho que sair desse culto assim, eu preciso, este ano, colocar o meu Deus como prioridade. E algumas pessoas, às vezes, entendem assim, colocar Deus como prioridade, o pastor quer dizer que eu tenho que sair evangelizando, abrir uma célula e tal. Não é isso, simplesmente, mas este ano, eu sabe, quando eu pensar assim, eu vou orar, não é assim, eu preciso orar, e aí você não ora nunca. Tipo, sabe? Caramba, eu preciso orar, faz tempo que eu não oro. Nossa, realmente tem que orar mais. Nossa, tenho que ler a Bíblia, mas, nossa, toda vez que eu abro a Bíblia, dá um sono, rapaz, é difícil demais. Aí você nunca lê, nunca ora, nunca faz nada. E aí depois, quando as coisas apertam, quando acontece um acidente, uma dificuldade, você vai lá. Aí vem na igreja, joelhinho dobrado. Senhor, estou aqui, o Senhor me conhece. Ele conhece. Mas o que você tem feito, entende? Vamos lá, a palavra de Deus diz que Deus é justo, amém? Se Deus é justo, e a palavra dele diz assim, aquele que me ama obedece à minha lei, a palavra dele diz isso, e ele é justo, como que ele pode te abençoar, se você e eu às vezes não fazemos o mínimo para obedecer à lei? A gente barganha, não ora, não jejua, sabe, é complicado. Aí você vai, escutando tudo isso, você fala assim, poxa, pastor, então tô lascado. Será que eu sou digno de receber alguma coisa? Será que depois de tudo isso ainda, parece que eu estou virando vocês do avesso, né? Mas será que eu sou digno ainda de receber alguma coisa do meu Senhor? Você é digno. Tem uma parábola, eu vou ler ela para vocês, está em Mateus 22, do 8 ao 13. Essa parábola é uma parábola que Jesus conta que ela é fantástica. Ele fala assim, verso 8. Não, perdão, antes de eu contar, olhem para mim. Essa parábola conta que, vou ler o anterior, fala de um rei que ele estava propagando uma festa. Ele tem uma festa de casamento, acho que o filho ia casar, ia haver uma festa de casamento, e aí ele mandou os convites para as pessoas, e as pessoas não apareceram na festa. Ninguém apareceu, todo mundo deu uma desculpa para não ir na festa. E então ele fala assim, os servos falam, mas Senhor, ninguém veio na festa. E ele fala assim, então vai e convida geral, vai na rua, convida todo mundo para a festa. Olha lá, então diz aos servos, verso 8, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Olha só, convide todos. Todos. Independente, aqui está dizendo assim, não interessa se é pecador, interessa, mas faça o convite. Fale de mim, fale da festa. Né? Ele está usando a palavra, mas ele está dizendo assim, fale de Jesus, fale do amor de Deus para todos, independente de quem seja, fale. E fala assim, verso 10, e os seus servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Então entrou todo mundo. E o rei, entrando para ver os convidados, agora importante, viu ali um homem
que não estava trajado com as vestes de núpcias. Todo mundo podia entrar, só que tinha um que não estava com as vestes certas, não estava adequado. Então você vê, bom, continua. Fala assim, e disse-lhe, amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele ficou mudo. Disse então o rei aos servos, amarrai-os de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Uma coisa, gente, é você ser indigno, porque você é pecador, tal. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ser irreverente ao Senhor. Uma coisa é você ser pecador, outra coisa é você zombar de Deus. Uma coisa é você olhar para si mesmo e achar que você não é capaz de fazer. Outra coisa é você olhar para Deus e achar que Deus não pode mudar o mundo inteiro. Achar que Deus não pode fazer. Isso é irreverência. Quem é irreverente será amarrado e lançado para ranger de dentes. Todo aquele que diz hoje no mundo e prega uma falsa ideologia de que o mundo já era e que não tem salvação e tem que viver como o mundo quer que você viva, esses estão lascados. Mas nós não podemos viver assim. Eu posso ter as minhas dificuldades. Você pode ter as suas falhas. De repente você não ora como deveria orar. Você não se coloca como deveria se colocar. Você não sacrifica, né, algo seu a Deus como deveria fazer. Eu entendo. Só que mesmo assim Deus está te chamando. E Deus está dizendo assim, venha como você está. Eu estou te chamando. E eu vou transformar a sua vida. Só que aí, quando você chega, então, fui convidado, você chegou num lugar de honra sem merecer. Se Deus te chama, você não merecia estar ali, mas Ele te chamou, você foi. Aí você chegou na presença de Deus, todo cheio de suas dificuldades. E aí Deus fala assim para você, eu vou usar o mesmo exemplo que eu dei ontem. Né? Deus fala assim para você, o que você quer que eu te faça? Você tem um monte de pecado. Aí você tem duas escolhas. Ou você diz assim para Deus, eu quero que você me ajude, faça as minhas coisas, salve a minha vida. Ou você pode falar assim, Senhor, me ajuda a ser um servo digno. Me ajuda a fazer o que o Senhor quer. Quando Salomão entrou na presença de Deus como criança, né, eu usei desse exemplo ontem. Quando Salomão entrou na presença de Deus, Deus perguntou, o que queres que eu te faça? Salomão falou assim, o Senhor me deu um chamado para ser rei de um povo tão numeroso que eu não posso contar. Salomão podia ter pedido para Deus assim, me dá um exército, me dá riqueza, me dá saúde, podia pedir tudo. Mas ele fala assim, Senhor, me dá sabedoria para que eu possa concluir aquilo que o Senhor pediu para mim. E aí quando Deus ouve isso, Deus fala assim para ele, como você não me pediu bens ou riquezas e sabedoria, vou te dar isso, você vai ser o homem mais sábio. Além, eu vou te dar riquezas e tudo que você não pediu. Porque você me colocou como prioridade. Posso ouvir um amém? Desta maneira, estou repetindo com bastante coisa do que eu disse ontem na minha palavra, mas desta maneira, nós precisamos avançar neste ano. Não negocie mais. Não negocie mais seu chamado. Não negocie mais aquilo que Deus está falando para você. Não aceite ser um membro de igreja de banco, com todo respeito, tá bom? Não aceite só sentar na cadeira. Não estou dizendo que você tem que estar aqui trabalhando na igreja aqui não, tá bom? Mas seja alguém que seja ativo, você e Deus, no seu secreto. Seja ativo no seu secreto com Deus. Busque a Deus, leia a palavra, ore a Ele. Jejue mais, clame mais. Entende? Vá, entre mais a Deus. No último versículo que eu quero deixar com vocês, Apocalipse 1, verso 8, fala assim, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, aquele que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é o nosso Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Então, quando eu me deixo corromper por qualquer situação, eu começo a dizer assim, é como se eu dissesse assim, o meu Deus, Ele é bom, mas esse mundo está difícil demais. Você está dizendo assim, tipo, que Deus, e aí, Deus deixou de ser Deus então? A dificuldade, os satanistas, iluminados, seja o que seja, os caras é o que mandam no mundo, então é isso aí que vai ser.
Não. Enquanto, só existe uma vez eu aprendi isso num seminário, nunca mais esqueci, que fala que só existe uma coisa que o diabo tem medo, que é um povo que ora. A única coisa que treme o diabo não é uma palavra bonita, não é um louvor legal, o que o diabo treme é o povo que dobra o joelho e ora, porque a oração, ela é a chave que te conecta com o Criador, e a unção do Senhor é derramada sobre nós. Então, quando eu recebo um desafio de 21 dias de jejum, Deus está falando assim: quer que o diabo pare de agir sobre sua vida? Deixa eu me conectar com você, e eu só posso fazer isso se você abrir a porta, que é a oração e o jejum. É assim, é desta maneira, e é desta maneira que essa igreja vai neste ano, no nome de Jesus. É dessa maneira que cada pessoa que pisar nessa igreja vai este ano, se você quiser, porque eu não posso te obrigar, mas eu pego as palavras de Josué e uso para mim. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu gostaria que você tivesse esse entendimento hoje. As providências do Senhor, elas virão quando você entender que a temporalidade não habita sobre você. O Deus que você serve é o Deus do atemporal. Quando você entender que você tem que ter uma esperança para o seu futuro, que a única esperança que você pode ter é através do Espírito Santo que há em você. Você é selado no Espírito, tem o penhor do Senhor. Jesus morreu naquela cruz como um penhor, pagando a sua dívida. Pagando a sua dívida, a minha dívida, para que nós pudéssemos ter uma vida em paz, em alegria e abundância. Não interessa como o mundo está, e não estou desmerecendo as dificuldades do mundo. O que eu estou dizendo é assim: eu não serei abalado pelo que acontece. Por mais que falte algo na minha vida devido à situação do mundo que eu vivo, mas uma coisa que eu nunca deixarei de faltar, é a unção do azeite no vaso. Nem eu e nem você. Posso ouvir um amém? As pessoas vão olhar para você esse ano e vão falar assim para você: caramba, como é que você está? Como é que você pode estar tão confiante? Com tanta coisa, com tanta desgraça acontecendo. Você vai falar: porque eu não confio no mundo, eu confio no meu Pai. Eu confio no meu Deus. Eu não estou preso nisso. Né? Eu confio em Deus. Deus é comigo. Poxa, mas como é que você pode estar feliz? Você já foi reprovado tantas vezes, né, nessa vaga de emprego que você queria. Tantas coisas não aconteceram. Você está com uma dívida para pagar. Tal pessoa está doente. Como é que você consegue ainda estar bem? Porque eu estou confiando no meu Deus. Eu estou fazendo o que eu posso. Eu estou orando, estou jejuando, estou clamando. Agora, a minha bênção não está nas minhas mãos. Está nas mãos de Deus. Sempre esteve nas mãos dele. Nunca na minha. Então eu creio no meu Senhor. Amém? Vamos ficar de pé onde você está, no nome de Jesus. E no nome de Jesus, nós estamos finalizando hoje as palavras, né, desse mês, a unção do mês das providências do Senhor. Eu não podia deixar de falar isso para vocês, que a maior providência que o Senhor pode dar é Ele mesmo. É a maior providência. Eu sei que temos necessidades aqui, ontem clamamos por elas e tal, eu sei que hoje você recebeu as filipetas que você vai colocar pela fé, né, pela fé, seus pedidos e tal, e vamos estar orando, enfim, mas, né, não precisa colocar isso agora, obviamente, mas vamos estar orando no decorrer das semanas, nos cultos e tal, mas independente do que você possa pedir, que são estas coisas, eu acho que o primeiro pedido que todo mundo na igreja tinha que colocar, seria assim: este ano, eu quero estar mais perto de Deus. Este ano, eu quero sentir mais a presença de Deus. Eu quero servir mais ao meu Deus. Essas coisas nós temos que colocar, porque elas são as chaves para as providências do Senhor. Amém. Eu gostaria de convidar a igreja a fazer uma oração comigo nessa hora. Em nome de Jesus, feche seus olhos aí. Eu gostaria que você orasse agora, entregando para Deus assim: Senhor, eu quero entregar meu coração ao Senhor hoje.
porque eu quero, Pai, te servir esse ano. Eu quero ser uma pessoa, Senhor Deus, que te busca, te serve, te adora. Pai, esse ano eu quero te buscar mais e mais. Amém? Eu vou orar aqui no altar, mas eu quero que você ore nesse sentido. Claro, se você sentir de orar isso. E obviamente, se você quiser pedir algo ao Senhor, peça também. O Senhor é seu Pai, peça ao seu Pai. Mas priorize fazer a vontade dEle primeiro, antes das suas necessidades. Amém? Feche seus olhos, igreja, vamos orar nessa hora. Amém, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós nos colocamos na sua presença, continuamos nela. Pai, nós declaramos, Deus, que o Senhor é o Deus do atemporal. Não são as coisas que eu vejo com os meus olhos hoje que ditam para mim que não vai dar certo, que eu não vou conseguir. O Senhor já tem ouvido as minhas orações, os meus clamores. O Senhor tem andado comigo, Pai, e eu creio, Pai, que no seu momento as coisas acontecerão. Mas nessa noite, a minha prioridade, a nossa prioridade, Senhor, é sermos servos. Eu quero ser servo do meu Senhor este ano. Eu quero me dedicar à obra. Eu quero, em nome de Jesus, não ser morno. Eu não quero ser mais morno. Eu quero ser quente. Eu quero andar do meu lado do meu Senhor. Pai, usa a minha vida neste ano, nos ministérios de louvor, nos jovens, na intercessão, no ministério infantil, na igreja, no evangelismo, em células, em tudo, em revisões de vidas, em tudo que precisar. Senhor, eu quero ser teu servo neste ano. Eu não quero mais encontrar desculpas para fazer. Eu quero fazer, ó Pai. Eu quero me fazer a sua vontade todos os dias, Senhor. Porque eu sei que no nome de Jesus, quando eu coloco o Senhor como prioridade, eu também sou prioridade para o Senhor, ó Deus. Mas mesmo que o Senhor não me abençoasse, como diz a palavra, mesmo que a figueira não floresça, mesmo assim adorarei ao meu Senhor. Mesmo assim buscarei ao meu Senhor, porque o meu Senhor é tudo que eu tenho, em nome de Jesus.